no modo geral, a gente sabe que açougue não é só precificação, claro, existem muitas coisas envolvidas, mas para que você possa falar com autoridade que ser um especialista em açougue, quais que são as principais áreas que você acha que você tem que ter um conhecimento melhor para você falar assim, não, eu sou um especialista em açougue porque eu entendo e sei como funciona isso e aquilo. No caso, quando a gente fala de açougue, que nem você falou, é algo bem complexo, né? Então não é algo tão simples. Precificar de açougue, né? Todo mundo precifica, cada um precifica de um jeito. Agora, se esse jeito é certo ou não, aí é aquele jeito que a gente tem que analisar o seguinte, paga minhas contas, né? Beleza, paga. Mas eu tenho um gap para melhorar? Então, esse é o grande ponto. Então, às vezes você tem uma lucratividade, mas às vezes está deixando, como se diz, né, dinheiro na mesa. Está deixando de ganhar mais porque a parte operacional consome isso. Então, quando a gente fala hoje de ser um especialista, não é simplesmente achar que é assim, achar que é desse jeito, achar que é dessa forma. É realmente ter a certeza e realmente provar que realmente é aquilo, né? Então, a gente tem alguns clientes que a gente vai e o que a gente vê muito, né? Cada encarregado já tem, sei lá, 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, mas ele sabe, né? Não estou desmerecendo ninguém, mas ele sabe aquilo que ele passou, aquilo que ele aprendeu dentro da experiência de vida dele, né? Mas aí ele sabe, às vezes, explicar e às vezes explica, mas realmente ele não sabe ali como fazer aquele negócio acontecer para gerar aquele resultado. Em resumo, ele sabe que aquela carne não é uma carne boa, mas ele não sabe o impacto que isso dá. Às vezes ele está fazendo o melhor que ele pode dentro do açougue dele, por exemplo, o cara tenta fazer o melhor pela empresa. Você sente verdade nisso. Mas às vezes o melhor que ele está fazendo não está dando lucro para a empresa que a empresa precisa. Não é o necessário, né? Ou às vezes não é a forma correta. Mas ele está tentando fazer o melhor dentro do que ele aprendeu, né? E como a gente sabe se isso é o melhor ou não? Através dos indicadores, usando as ferramentas que a gente tem, que é o sistema. Então já existe uma ferramenta que o pessoal hoje tem, né? Então ele já paga por esse serviço dessa ferramenta. Essa ferramenta está lá disponível para ele. É a questão de ajustar essa ferramenta para que ele tenha a informação correta, né? Então, isso vai fazer com que, com qualquer encarregado, hoje é o Eduardo que é meu encarregado. Ok, então o Eduardo está me falando isso. Então, isso vai se provar nos indicadores, né? Mudou o Eduardo, não é Eduardo, é o Márcio. O que o Márcio está me falando é diferente do que o Eduardo me falava. Aonde vai estar a minha verdade? Nos números, né? Então, isso é o grande ponto que o pessoal hoje tem que utilizar e tem que entender. Hoje, analisando até o nosso dia a dia como empresa de sistema, a gente percebe que o açougue é o setor que utiliza-se menos o sistema. E isso não é uma coisa bacana, porque eu acho que qualquer tipo de indicador é um indicador, né? Se você expõe o contrafilé, por exemplo, de uma forma, e para você saber se deu certo aquela estratégia do seu açougueiro, você vai ter que analisar o resultado do sistema, né? Não, agora eu não vou mais fatiar ali o contrafilé, vou deixar ele na bandeja fatiada, eu vou deixar a peça inteira para o cliente ver, né, a procedência, eu vou cortar na frente dele. Então, assim, qualquer mudança, tanto estratégia quanto operacional, quanto de padronização, você vai saber o resultado através das informações que o sistema vai oferecer, né? E o que eu falo muito para as pessoas, olha, não adianta você querer investir em qualquer tipo de ação na sua empresa, você não tem condição de medir o impacto que ela vai trazer, né, para o seu negócio. Isso é cultural, tá? Assim, nas grandes empresas, alguns clientes perguntam, o que as grandes empresas fazem, né? As grandes empresas, elas vivem esses indicadores na veia. Então, você já acorda, já vendo quanto é que foi sua venda de ontem. A primeira coisa que você tem que ver é o que você perdeu ontem na sua margem. Então, assim, os líderes já têm que ter isso na ponta da língua, porque você é questionado pelo gerente, é questionado pelo dono, quanto é que foi realmente a minha perda. Então, isso aí, eles vivenciam isso. Mas aí eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um açougue só, uma loja só. Se eu começar a implantar essa cultura agora, quando eu tiver 2, 3, 4 lojas, você já está na veia de todo mundo.
É muito importante nessa questão de cultura, né? Fazer com que as pessoas entendam que por mais que você seja dono de um supermercado, você não seja açougueiro, mas você optou em colocar um açougue lá dentro. Mas a sua cultura é essa. Olha, meu açougueiro. Não, cara, mas se eu tiver que vender carne desse jeito, vai ter muita perca, vai limpar demais. Não, mas é o meu padrão, né? Eu, Eduardo, dono do supermercado, por exemplo, eu decidi que eu quero vender assim, né? Eu quero que tenha, igual a gente vai em alguns supermercados aqui, o pessoal tem diversos tipos de cuidados, né? Por exemplo, tem lugar que tem cadeira para as pessoas sentar e esperar, porque a fila é grande. Então, são coisas que são agregadas ao atendimento para que realmente o cliente tenha uma boa experiência de compra, né? Então, sim, aí vem o grande ponto que você tocou, né? Isso é uma coisa bem importante. O dono do supermercado se preocupa em ter um ambiente legal, climatizado, se preocupa e fica quebrando a cabeça de como vai deixar a loja dele climatizada, como vai deixar a loja dele melhor para o cliente, mas não se preocupa ali, basicamente, ninguém está diretamente com o cliente, que é a operação. Então, a gente vê muito o Eduardo chega lá, quer trabalhar no açougue. Aí eu vou lá dar uma faca na mão do Eduardo, dou a orientaçãozinha pro Eduardo e o Eduardo se vira. É tipo, né, você dá uma boia e aprende a nadar sozinho. E os caras vão orientando, mas não. Então, isso faz com que desmotive muito. Isso faz com que o atendimento não seja de qualidade. Isso faz com que a empresa perca mais, porque aquele cara não aprendeu sozinho, vamos dizer assim, e ele vai fazer do jeito que ele aprendeu. Ou ele aprendeu errado e vai fazer do jeito que ele aprendeu errado. Então, essa cultura tem que vir da empresa. Assim, a empresa tem que ter um padrão e quem entrar tem que estar dentro desse padrão. Né? Se a pessoa for para outro mercado, ele faz do jeito que ele quer. Mas aqui é do meu jeito. Ou ele acaba levando a cultura da outra empresa que ele trabalhava, né? Isso acontece muito. Ele traz a cultura da outra empresa, né? Se é boa ou se é ruim, não consegue se medir porque não olha os indicadores. E aí acaba falando que aquilo é certo. Aí você tocou um ponto legal. O contrafilé se é limpo, se é sujo, se é cortado. Aí o cara fala, não, mas assim vende mais, assim vende menos. Onde é que eu vou saber se vende mais, se vende menos, se minha venda caiu no indicador?